Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tá lá em Marcos 9 e do 16 em diante diz assim: Então ele interpelou os escribas: Que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então aqui eu quero compartilhar com vocês algo a respeito dos nossos filhos. Como nós precisamos orar, vigiar e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, porque o nosso inimigo, o diabo, ele está ao derredor e ele tenta tocar as nossas crianças. Então a Bíblia fala de um menino que foi levado pelo pai para Jesus orar por ele, e Jesus ora por esse rapaz e ele pergunta desde quando ele está assim, e o pai diz desde que ele era criança, desde a infância. Então nós temos visto que o inimigo tem usado de coisas para tirar as nossas crianças da presença do Senhor. Desde pequenos ele vai agir. Não importa se são bebês, se são crianças, se são pré-adolescentes, nós precisamos estar atentos como pais e mães, vigiar. E por que o inimigo não poupa as nossas crianças, né? Por quê? Porque primeiro, atacando as crianças, ele estará ferindo as próximas gerações. É o que a gente vê lá em Êxodo 1, do 15 ao 21, que vai falar das parteiras do Egito, que o faraó disse às parteiras que quando elas fossem fazer o parto das mulheres hebreias, era para elas cuidarem. Se nascesse menino, era para matar. Se fosse menina, era para deixar viver. Então a gente vê que o inimigo age para destruir até mesmo aqueles bebês, né, que estavam nascendo. E a gente vê que as parteiras, elas foram fiéis a Deus, elas tinham temor do Senhor e elas não fizeram isso. Por isso Deus as recompensou e elas tiveram uma família, porque elas honraram ao Senhor, deixando que as crianças vivessem. Então a gente vê que o inimigo usa de situações para atacar as crianças, para tentar tirar elas daquilo que elas vão ser no futuro. O diabo sabe que quando nasce o menino, é um pai, é um provedor, um protetor, um promotor de uma família, é um pai de família, é um sacerdote que está nascendo, porque esse é o projeto do Senhor para todas as pessoas. Então ele vai tentar destruir a criança para que ele não cresça e ele não seja aquilo que Deus projetou para ele ser. Nós vemos isso nas ideologias, né, que estão sendo espalhadas por aí, dizendo que os nossos meninos não precisam ser meninos e que as nossas meninas não precisam ser meninas, afinal eles podem ser o que eles quiserem. Então nós pais temos que nos levantar sem medo contra essas ideologias e ensinar os nossos filhos para proteger a geração futura, porque como vai ser a geração futura se acontecer tudo que o diabo tem planejado para as nossas crianças? Então as crianças, elas não sabem se defender, elas não vão saber se defender sozinhas. Quando a minha filha tinha 3 aninhos, ela ia começar na educação infantil, a gente já teve que explicar para ela um monte de coisas que poderiam acontecer e que ela poderia ver outras crianças fazendo, mas que era errado, que era pecado e que ela não deveria fazer. Então a gente pensa, mas as crianças são muito inocentes, são muito pequenas, a gente não pode falar certas coisas. E eu vou dizer para você, se você não falar de certos assuntos para o seu filho, lá fora eles vão falar, outras crianças vão falar,
outras pessoas vão falar, e aí não adianta depois você falar, depois que já estiverem enchendo a cabeça dos seus filhos. Por isso nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra, ensinar a verdade e falar das coisas que estão acontecendo aí fora, para que eles saibam o que é verdade, o que é o intento do inimigo contra a vida deles. Então, nós precisamos defender os nossos filhos. Há uma estatística no Brasil que mais de 60 milhões de crianças, de pessoas, né, não levam o nome do pai na sua certidão de nascimento. Que triste! Tá faltando pai, tá faltando sacerdote, tá faltando homens protetores dos seus filhos e do seu lar. Por isso nós precisamos proteger as nossas crianças. Somos nós que vamos protegê-las das coisas que o diabo tem levantado aí nesse mundo para mentir para as nossas crianças e tirar elas do propósito que Deus tem para cada uma delas. Então precisamos de pais fortes para criar filhos fortes. E como que nós seremos pais fortes? Nós temos que ser pais e mães que oram, que leem a Bíblia, que se consagram. Não adianta só ouvir a palavra e não praticar, porque o primeiro lugar onde as crianças vão ver Jesus é através da nossa própria vida. Pai e mãe, através de você, as crianças vão ser evangelizadas. Elas vão ler a Bíblia em você, antes de ler a Bíblia aqui no papel. Então nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos ser pais e mães que temem ao Senhor e que vivem uma vida correta diante do Senhor. E esse exemplo vai ser levado para os nossos filhos. Muitas vezes a gente não vai precisar falar de Jesus, mas a gente vai viver e as crianças vão aprender. Amém? Então nós precisamos ser famílias fortes, ser pais e mães cheios do Espírito Santo, que oram, que buscam. Nós precisamos conversar com os nossos filhos desde que eles são pequenininhos. Não tenha medo de conversar certos assuntos com a sua criança, porque se você não falar, outra pessoa vai falar do jeito errado. Então dê atenção quando o seu filho vem conversar. Muitas vezes vai ser preciso a gente deixar o celular de lado, deixar a TV de lado, deixar o momento do nosso descanso para estar dando do nosso tempo para os nossos filhos. Você precisa parar tudo que você está fazendo para ouvir o que o seu filho tem a dizer e aconselhá-lo naquilo que Deus tem para ele, para que ele não seja enganado. Assista a TV junto com os seus filhos. Saiba o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Tem crianças de 6, 7, 8 anos que sabem assistir no YouTube e ir lá excluir lá na biblioteca o que assistiu para os pais não verem. E muitos pais estão dentro de casa, sentados na sala, as crianças no quarto, as crianças estão vendo coisas que não deveriam e apagando o histórico, e os pais achando que as crianças não fazem nada de errado. Então nós precisamos ser pais presentes, vigilantes e aqueles que falam, que oram e que ensinam. Então todas as noites, antes do seu filho dormir, vai lá, conversa, ora por ele, põe a mão na cabeça dele, já determina uma bênção, determina um futuro abençoado, determina que ele vai dormir bem, que ele vai ter sonhos bons, determina a bênção lá na escola, determina que o seu filho, ele vai andar no caminho do Senhor, que ele vai ser uma bênção em tudo que ele fizer. Determine bênção sobre os seus filhos. Isso cabe a nós, pais. Cuide o que os seus filhos assistem. Eu tava olhando esses dias, a Galinha Pintadinha não é um desenho para crianças. Tem um monte de coisa lá que se refere às coisas do maligno e você precisa assistir para ver. Assista a Galinha Pintadinha, tem vários desenhos ali, várias musiquinhas que você vai entender o que eu tô falando. A nova trend que tá por aí para as crianças, Brain Rot, isso significa cérebro podre. Assista,
para você ver o que eles estão falando. Lá eles estão blasfemando contra Deus, ensinando palavrão para as crianças e dizendo: não conte para o seu pai. Isso é um segredo, você não pode contar para não perder a graça. Então tem muitos desenhos e vídeos que as nossas crianças não devem assistir, mas isso cabe a nós pais, amém? Então que nós venhamos entender que Deus quer fazer uma obra nas nossas crianças. Deus tem um futuro para os nossos filhos. Por isso a Bíblia diz lá em Malaquias 4:6, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que ele venha e não fira a terra com maldição. Então Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. E o que ele espera encontrar na terra? Não profetas que profetizam coisas absurdas, não grandes pastores famosos, ricos, renomados. Não, Jesus quer encontrar famílias restauradas. E por que primeiro pais, o coração dos pais se converterá aos filhos? Porque nós somos os adultos, os maduros, os responsáveis pelas crianças, pelos filhos. Então o nosso coração tem que se converter a eles. Nós temos que olhar para as crianças, olhar para os nossos filhos, dar atenção. E aí o coração dos filhos se converterá aos pais. E aí Jesus vem para não ferir a terra com maldição. O Senhor vem e quer encontrar o quê? Famílias restauradas. Então que nós sejamos essas famílias que dão atenção desde pequenos. E a gente vê, quando as crianças crescem, se tornam adolescentes, muitos se fecham no quarto, muitos não querem conversar e aí começa muito conflito. Mas se você já tem um diálogo com suas crianças, você vai ter muito mais sabedoria e vai ter muito mais entendimento com os filhos quando eles crescerem. Então comece já a dar essa atenção para seus filhos, porque o diabo, de algum jeito ou de outro, ele quer entrar e destruir as nossas crianças e nós não podemos deixar. Não vamos nos calar diante de tudo isso que o mundo está oferecendo lá fora e vamos orar, porque é na presença do Senhor, de joelhos dobrados, que nós vamos ver os nossos filhos crescerem fortes, cheios do Espírito Santo e que vão cumprir o seu chamado aqui na terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.